temos aqui um grande número de alunos, porque eu acho que isso aqui amplifica um processo muito salutar de discussão que a gente teve ao longo dos últimos anos. Nós viemos para cá participar de muitas reuniões, algumas vezes passar o sábado pela manhã inteiro aqui. Outro dia eu estava limpando a minha caixa de e-mails e eu vi a quantidade de e-mails da professora Lucia se referindo ao projeto pedagógico, se convocando para reuniões para discutir o projeto pedagógico. Todos os professores tiveram a oportunidade de comparecer, fazer suas ressalvas, fazer sugestões. E eu acho que uma coisa que a gente tem que destacar, que está aqui nesse documento que a professora Lucia falou, que está inserido no site da faculdade, é o protagonismo que os estudantes tiveram nesse processo. O centro acadêmico, né, o CADIR, realmente teve uma participação muito destacada em todos os momentos da discussão. Em todos os momentos. Várias vezes, alunos, como a Renata aqui, foram relatores nos grupos de discussão. Tiveram esse papel realmente de protagonistas, né? E, portanto, eu acho importante que haja essa preocupação do centro acadêmico, de vocês, de fazer com que o projeto pedagógico repercuta no conjunto dos estudantes, para que todos tenham conhecimento e saibam exatamente as mudanças que estão sendo propostas. No que diz respeito à extensão, em particular, eu queria dizer o seguinte: há um princípio constitucional ao qual nós devemos dar concreção, que é o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Nós sabemos que a extensão sempre foi considerada a prima pobre da universidade. Na verdade, ela só passou a ter mais incremento a partir das décadas de 50, 60, né, bem depois da criação da Universidade Brasileira. E aqui na Faculdade de Direito, da UNB, ainda é muito precária, ainda são muito precárias as atividades de caráter extensionista. Então vamos ao que está se propondo. O que o projeto pedagógico desenha como proposta para a extensão, como foi colocado aqui no slide, são 18 créditos, 270 horas, distribuídos da seguinte maneira: 120 horas. O aluno tem que escolher um projeto de extensão de ação contínua de qualquer curso da UNB, não obrigatoriamente aqui da Faculdade de Direito. A Câmara de Extensão registra esses projetos, ele é apresentado em documentos padronizados, não é? Tem aqui, inclusive, o catálogo que a Renata trouxe, aqui com a reprodução dos formulares e tal. Todo ano o decanato de extensão publica editais, né, oferecendo, falando dos projetos, oferecendo bolsas, inclusive para a extensão, né, também existe isso. Então o aluno precisa se registrar num desses projetos e participar de alguma maneira de um projeto que não necessariamente tenha nascido ou seja coordenado por professores da UNB. Então 120 horas. Espaço de um ano, normalmente esses projetos de ação contínua são de um ano e no mais das vezes eles são renovados, inclusive. E as outras 150 horas restantes, os alunos vão poder participar de cursos, de eventos, de prestação de serviços, de formação continuada, enfim, várias atividades que existem. Eu queria, para ilustrar para vocês, dizer que eu coordenei no passado e registramos junto à Câmara de Extensão 2 projetos de ação contínua. Um que era a reformulação da lei orgânica do município de São João da Aliança, que fica a cerca de 60 quilômetros daqui, no caminho para o Alto Paraíso. A pedido do prefeito e a pedido dos vereadores locais, os nossos alunos também fizeram a reformulação do regimento interno da Câmara dos Vereadores. Havia uma total discrepância entre a lei orgânica do município de São João da Aliança com a Constituição de Goiás e com a Constituição Federal. Então foi um trabalho que levou vários semestres, nós até pedimos a renovação e o projeto teve registro por cerca de 2 anos. O outro que foi registrado foi o que era o trabalho com as comunidades calungas aqui de Goiás, particularmente nos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Belo Monte, salvo engano, numa parceria com uma ONG que funcionava inclusive aqui na W3 Norte, que nos procurou, né? E uma terceira atividade que teve, não como projeto de ação contínua, mas como mini curso de extensão, mas que foi registrado no Interfoco, foi um curso sobre o terceiro setor, que foi organizado lá do Núcleo de Prática Jurídica
onde os alunos elaboraram material e ministravam aula sobre o que é a organização da sociedade civil de interesse público, assim, o que é a organização social OS, o que é a ONG, como é que se dá o processo de registro, modelos de editais convocando para a Assembleia de Fundação, o modelo de estatuto que a entidade deve ter. E os alunos, o público que participou, basicamente grupos de pessoas que trabalhavam com variadas atividades, principalmente atividades culturais e esportivas, eles receberam o certificado da UNB, né, o selo da UNB, do Interform, que é vinculado lá ao DEX, e os alunos que participaram também receberam certificação como instrutores. Então, veja, são atividades que para o resto da vida o aluno leva no seu portfólio, né? Então, é interessante que a gente tenha dinamismo na hora de oferecer essas atividades de caráter extensionista. E a proposta que se abre é que as diversas disciplinas, se não todas elas, mas boa parte delas, abra esse espaço para interlocução com a sociedade. Porque a gente às vezes fala de extensão sem saber exatamente o que está tratando. Extensão nada mais é do que a universidade dialogar com a sociedade na qual ela está inserida. Democratizar o conhecimento que é produzido aqui dentro. Extensão que não seja entendido só como uma atividade acadêmica, mas como um conceito de universidade cidadã, que dialoga, né, com as entidades de classe, entidades empresariais, com as ONGs, com os movimentos sociais, que interagem, leva esse saber, esse conhecimento que é produzido aqui lá para fora, e que aprende também com esse saber, com esse conhecimento popular que é produzido, né, nesse cabedal de entidades que existe por aí, de todos os matizes. Então, isso aqui é extensão. Eu acho que tem 3 eixos básicos que a gente pode realmente aplicar e que estão implícitos aqui nesse documento. Primeiro, a disseminação do conhecimento, através da realização de seminários, de cursos, de conferências e tal, onde vocês vão poder se engajar. E vocês vão ser um aluno a mais participando, não vai sobrecarregar ninguém. O segundo eixo, além dessa disseminação de conhecimento, é a prestação de serviços. Serviços de assistência, de assessoria, de consultoria, para as mais variadas entidades. O que não falta é grupo social demandando consultoria, demandando orientação de caráter jurídico, né? E aí a gente tem que entender que essa assistência jurídica tem que ser em sentido amplo, não é só assistência judicial, né? Não é só assistência de natureza jurisdicional ou mesmo judiciária, é assistência jurídica em sentido amplo. Então, consultorias e tal. O terceiro eixo seria de difusão cultural, onde a gente produziria eventos, né? Eu me lembro, a gente promoveu aqui um debate sobre a questão de cotas, trouxemos um membro da AGU, trouxemos o professor, o Carlos Moura, né? Que é um destacado membro do movimento negro, que atuou, o senhor de idade, que atuou muito no processo constituinte de 87 e 88. Convidamos, né, mas não foi aceito, alguém do partido político que entrou com uma DIN contra as cotas, que foi julgada há alguns meses atrás. É um evento que efetivamente pode se caracterizar. Então, quando eu falo de difusão cultural, é certamente a produção de bens de natureza artística, cultural, produtos artísticos, produtos culturais, nessa interlocução que a gente vai fazer com os movimentos sociais. Então, acho que existe um eixo bastante amplo para que nós trabalhemos a extensão. E, por último, uma rápida pincelada sobre o NPJ, não é? E a gente tem conversado muito, né? O professor George e eu, e a gente vai tomar posse em janeiro, mas é bom que todos saibam que o processo de transição está sendo muito bem-vindo, porque o professor George está tendo todo o apoio possível do diretor interino atual, que é o professor George, né? Portanto, a transição está sendo muito bem encaminhada. Mas a gente tem discutido muito a necessidade de reformulação do núcleo. Há um coordenador novo, né, que o professor Jorge, acho que ontem assinou o ato, que é o professor Carlos Tadeu, e a gente não tem assim uma fórmula pronta e acabada. A gente quer abrir um processo de discussão para ver como que a gente pode amplificar o trabalho do núcleo, inclusive trazendo algumas pernas para cá, para o plano piloto, né, eventualmente aqui para o campus, ou para algum prédio que a UNB tem lá no setor comercial sul, a editora da UNB mesmo funciona lá no prédio próprio da UNB. Enfim, a gente tem que discutir. De qualquer forma, a gente fala de NPJ porque a atividade prestada ali tem um caráter extensionista muito acentuado.
Agora, como está dito aqui no projeto pedagógico, tem que ampliar, não é isso, para a área de previdenciário, administrativo, trabalhista, criminal, e não ficar apenas naquele dia a dia dos núcleos de prática jurídica, que são uma assistência principalmente na área de família, não é? E fica um pouco aquilo repetitivo, tanto que quando há muitas causas da mesma natureza, até se para o atendimento, porque nós não pretendemos substituir o Estado, jogar um papel de defensoria pública, ele também é uma escola, para que o aluno desenvolva suas habilidades, né? Então a gente precisa diversificar, mas para isso a gente tem que ter braço, né? Tem que ter uma estrutura que hoje ainda não temos. Então o trabalho de reestruturação do núcleo, né, é uma coisa que é um desafio nosso, né? O Jorge tem colocado isso, o Jorge Galim tem colocado isso com muita ênfase, e nesse processo de discussão vocês também têm que, evidentemente, participar. Eu acho que era isso. Boa noite a todos e todas. Eu só queria complementar um pouquinho a fala do professor Mamede em relação à extensão, que talvez algumas pessoas se perguntem, de onde saiu esse número, né, 270 horas, e por que 120 vão ser cumpridas em projeto de extensão? Por que não poderiam ser 120 cumpridas em palestras ou em eventos, né? Aí, só para adiantar, talvez seja uma dúvida que vocês estejam pensando. O projeto pedagógico trabalha numa perspectiva que ainda não foi comentada, que é de desenvolver competências e não propriamente conteúdos. Então, nessa perspectiva, o que a gente está buscando inserir na extensão é desenvolver certas competências que têm, não que elas não estejam nas outras duas pontas do tripé, mas que elas na extensão ganham uma força maior e têm maior probabilidade de se desenvolver, como por exemplo a escuta sensível, o trabalho em equipe, são todas competências que quem lê o texto vai se lembrando, assim, tem algumas que são muito próprias da extensão e em especial muito próprias dos projetos de extensão. Então também quem já participou de algum PEAC consegue perceber muito claro como nesse contato direto com a comunidade essas competências vão sendo desenvolvidas muito mais facilmente do que às vezes numa sala de aula, às vezes no trabalho de pesquisa, né? Esse é um ponto. Outro ponto que também é importante colocar é em relação à viabilidade dessa proposta. Na semana passada, na anterior, houve uma reunião até com a professora Inês, vocês gostariam de fazer uma fala também sobre a nova coordenação de extensão que está sendo pensada. Fizemos uma reunião com o centro acadêmico e os estudantes interessados, vinculados como eu, Rafael de Aspreste, para pensar uma nova forma de coordenação de extensão que consiga dar conta dessa demanda que vai surgir. Então, até no primeiro debate da chapa, a gente também chegou a conversar um pouco sobre isso, e pensar um modelo de coordenação de extensão que seja, às vezes, colegiado, que consiga trabalhar com coordenadores dos próprios PEACs, ou com estudantes, enfim. A nova fase agora é de pensar essa implementação. Então, como que as horas vão ser aproveitadas, né? Isso, com certeza, é uma preocupação de vocês e a nossa também, está sendo pensado. Existem diversos modelos dentro da UNB, que seja na Faculdade de Comunicação, trabalham de uma forma, extensão, na Faculdade de Educação, eles implementam isso de outra maneira. Então, a gente está fazendo um levantamento, que já começou, lógico, desde o início, para poder ver como que a nossa faculdade vai conseguir declarar essas horas, como se vai integrar o seu currículo. Então, assim, para dizer que isso tudo está sendo pensado e que esse é o grande momento, assim, que seria, inclusive, muito bom que todo mundo estivesse presente para poder pensar e construir essas propostas. Aí, professor Inês, não sei se você gostaria de fazer alguma fala sobre coordenação? Só rapidamente, como vocês viram, a gente tem uma fase de implementação do projeto pedagógico. E a ideia em todos os eixos que vão ser trabalhados, e como foi colocado pelo professor Galindo e pelos demais professores, a gente está num processo de mudança. E esse processo de mudança ele tem que ser lento e gradativo até a gente alcançar os 5 anos de implementação efetiva. Então, o projeto simplesmente, só gostaria de ressaltar que ele vai ser largado, né? São muitas horas de extensão, mas a ideia é fazer com que todos os estudantes tenham essa participação nos projetos de extensão.
A gente precisa ter essa comunicação com a comunidade externa e não ser apenas um centro acadêmico de produção acadêmica que fica aqui dentro. A gente tem que ter essa conexão com a nossa comunidade. E como foi colocado, acho que pela professora ela, tem projetos nossos que já não são mais o de ponta, e de repente a extensão é um mecanismo também para a gente levar adiante a UNB ser uma universidade de ponta na próxima década, vamos colocar assim como perspectiva. E como foi posto, a própria USP, por exemplo, ela já trabalha há muito tempo com uma oferta de disciplinas bem variadas, justamente já pensando no futuro. Eu lembro bem do meu orientador, o professor José Carlos de Magalhães, quando eu comecei a fazer o mestrado, e ele me dizia que estudar Direito do Comércio Internacional como optativa, lá na década de 70, tinha o que? Meia dúzia de alunos que procuravam a disciplina. Hoje, a disciplina não tem vagas, né? Porque o número de vagas é bem mais limitado, e a procura hoje é muito maior. E até comentando aqui, nessa perspectiva de mudança também, na área que eu ingressei no concurso de Direito Internacional Privado, a última professora que teve aqui na faculdade de Direito, dentro do mundo globalizado, na área, foi na década de 80, com a professora Gilda Russomano. E como é que a gente também vai ofertar disciplinas variadas, até conversando também dentro do projeto pedagógico, como colocado pelo professor Marcelo Neves, se a gente fosse pensar em todas as disciplinas que a gente gostaria de estudar no direito, a gente realmente levaria uns 30 anos de curso. Mas o que a gente quer fazer é, nesses 5 anos, a gente poder oferecer o máximo possível, tanto em termos de conteúdo disciplinar, mas também pensar nos 3 eixos que deve ser a educação hoje. E a extensão só é uma parte dela. E a intenção, né, só para finalizar a questão da extensão, é a gente ter maior diálogo com a comunidade externa e fazer com que a UNB seja um centro de referência para as instituições locais, regionais e, quem sabe, nacionais e internacionais também. Obrigada.